Quem foi José do Egito? José foi o 11º filho de Jacó, e o primeiro com sua esposa que mais amava, Raquel. O capítulo 30 do livro de Gênesis descreve toda a disputa entre Raquel e Lia, as duas esposas de Jacó. Raquel era estéril e sofria por não poder dar filhos de seu ventre a Jacó. Porém, o texto bíblico diz que Deus lembrou-se de Raquel e a tornou fértil. Então ela deu à luz a José e depois a Benjamim. O nome José vem do hebraico Yosep e significa que ele, Deus, acrescente filhos, ou possa ele acrescentar. Tal significado fica esclarecido em Gênesis 30, capítulo 24. Popularmente, José, filho de Jacó, ficou conhecido como José do Egito. É claro que essa designação se dá por conta do modo com que Deus o exaltou entre os egípcios. José nasceu em Padã-Arã, 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. Nessa época, o patriarca tinha cerca de 90 anos de idade. José era o filho preferido de Jacó, pois além de ser seu filho da velhice, também era o filho de Raquel. José ganhou uma túnica especial de Jacó, o que demonstrava sua predileção. Outro fato que exemplifica essa condição de filho preferido é o episódio do reencontro entre Jacó e Esaú. Naquela ocasião, José e Raquel foram colocados no lugar mais seguro da comitiva. Alguns argumentam que a túnica que Jacó lhe deu de presente talvez fosse um sinal de que o pai pretendia fazer de José seu principal herdeiro. Porém, não há base realmente sólida para considerar essa hipótese como certa. Os irmãos de José nitidamente tinham certa inveja e descontentamento em relação a ele. Mas foi depois dos 2 sonhos que José teve que a situação ficou ainda mais complicada. Nesses 2 sonhos, a família de José se curvava diante dele. Certo dia, José foi enviado por seu pai para encontrar seus irmãos e verificar como estava o rebanho. Porém, motivados pelo ciúme, os irmãos de José planejavam matá-lo, mas foram impedidos pelo irmão mais velho, Ruben. Então eles o lançaram em uma cova, e ao passar pelo local uma caravana de ismaelitas midianitas, tiveram a ideia de vendê-lo. Por fim, quando a caravana chegou ao Egito, José foi vendido pelos midianitas a Potifar, que era oficial de Faraó. José começou a prosperar na casa de Potifar, até que foi promovido a supervisor da casa. A esposa de Potifar começou a se interessar por José e tentou seduzi-lo. Porém, José era temente a Deus e rejeitou a mulher. Na última tentativa de sedução, a mulher de Potifar conseguiu ficar com a roupa de José nas mãos. Então ela aproveitou para isso como ferramenta de acusação contra José. O marido acreditou na acusação feita pela esposa e mandou José para a prisão. A prisão que José estava no Egito era para presos políticos. Mesmo em um local hostil, José foi abençoado por Deus e logo ocupou uma posição de destaque entre os presidiários. Na prisão ele conheceu 2 funcionários da corte de Faraó, o padeiro e o copeiro. Ambos sonharam em uma mesma noite e coube a José interpretar tais sonhos. Vale ressaltar que os sonhos na cultura oriental da época eram considerados presságios e encarados com muita seriedade e importância na vida das pessoas. O copeiro sonhou com uma videira de 3 ramos que brotou, floresceu e deu uvas, as quais ele espremeu na taça de Faraó e entregou a ele. Esse sonho significava que dentro de 3 dias, o copeiro seria tirado da prisão e retornaria à posição original que lhe pertencia. Após interpretar o sonho, José pediu para que o copeiro se lembrasse dele quando estivesse com Faraó, para que ele pudesse ser libertado daquela prisão. O padeiro, por sua vez, sonhou que sobre sua cabeça havia 3 cestos. No cesto de cima, havia vários tipos de pães e doces que Faraó gostava. Porém vinham aves e comiam da cesta que estava sobre sua cabeça. A interpretação desse sonho era que em 3 dias, Faraó tiraria a cabeça do padeiro, pendurá-lo-ia em uma árvore, e as aves comeriam a carne dele. Passando cerca de 2 anos da interpretação dos sonhos na prisão, Faraó acabou sonhando. Nenhum de seus magos e conselheiros pôde lhe dar a interpretação. Foi aí que o copeiro se lembrou de José e falou dele para Faraó, que mandou chamá-lo no palácio. Faraó contou a José os sonhos que havia tido. No primeiro sonho,
Faraó estava à beira do rio Nilo e viu sair 7 vacas gordas que começaram a pastar. Logo depois, vieram 7 vacas magras que comeram as vacas gordas. Mesmo após terem comido as vacas gordas, elas continuaram magras. No segundo sonho, Faraó viu 7 espigas de cereal que estavam boas e cresciam no mesmo pé. Depois ele viu brotar 7 espigas secas e ruins que engoliram as 7 espigas boas. José então disse a Faraó que ambos os sonhos na verdade eram apenas um. Esse sonho correspondia ao que Deus iria fazer. Haveria sobre a terra do Egito 7 anos de muita fartura, mas depois haveria 7 anos de fome tão severa que fariam com que se esquecessem dos tempos de fartura. Além de dar a José a interpretação do sonho, Deus também lhe concedeu sabedoria para que ele apresentasse um plano para Faraó, a fim de que o Egito conseguisse superar os 7 anos de crise. Faraó então colocou José como segundo homem do Egito, abaixo apenas dele. A função ocupada por José era chamada no Oriente Antigo de vizir. Tratava-se do principal cargo administrativo que envolvia diversas funções, como, por exemplo, ser encarregado do tesouro, da justiça e da execução e supervisão dos decretos reais. Após ser colocado no cargo de governador do Egito, José recebeu o nome egípcio de Zafenat-Paneia e se casou com Asenate, filha de um sacerdote de Om. José e Asenate tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim. Com a fome que assolava a terra, crescia a fama de que o Egito tinha mantimento. Isso fez com que os irmãos de José fossem até lá em busca de socorro. Em um primeiro instante, apenas José os reconheceu. Mais tarde, porém, após alguns testes por parte de José, o governador do Egito revelou sua verdadeira identidade aos seus irmãos. Aquele foi um encontro carregado de emoção. Após a revelação de sua identidade, José tratou de trazer seu pai e toda a sua família para o Egito. Faraó também apoiou a sua decisão. Mais tarde, quando seu pai morreu, José cuidou dos preparativos para o sepultamento. Ele mandou que Jacó fosse embalsamado segundo o costume egípcio e o sepultou em Canaã conforme era seu desejo. Pediu para que quando Deus tirasse os israelitas dali, que seus restos mortais também fossem levados por eles. Assim José morreu confiante na promessa do Senhor. Mais tarde, Moisés lembrou do desejo de José e tirou seus ossos do Egito, conforme registrado no livro de Êxodo 13:19. José foi sepultado em Siquém, em um pedaço de terra que seu pai, Jacó, havia comprado. Josué 24:32.